Mas, Ângela, então compartilha pra gente essa tua história. Então, gente, eu tinha comentado com a Ana, assim, a gente entrou nesse assunto porque eu falei para ela assim, como é difícil, né, pessoas que não têm uma base onde os pais não tiveram muito estudo, né, não tiveram muita instrução para conseguir estimular os filhos a estudar e além. Então, assim, meus pais estudaram até a 4ª série, né, então nem sabiam como estimular a gente a fazer uma faculdade, correr atrás, né? E antes disso ainda, né? Se a gente for pensar assim nos avós, os avós da minha mãe, né? Eu lembro que a minha tia contava, né? Que a minha avó, ela veio para Porto Alegre, porque elas eram de Tenente Portela, né? E ela veio para Porto Alegre e ela deixou o meu avô em Tenente Portela com os filhos, né? E o vô ficou lá sozinho, né, com a filharada e teve que dar conta de tudo. E daí ele conheceu uma segunda companheira e ele juntou os filhos dela, os filhos dele, né, e ele trocou um terreno lá em Tenente Portela por um terreno aqui em Porto Alegre, nas ilhas ali. E na primeira enchente eles foram parar todos embaixo da ponte. Ou seja, assim, a gente vem de uma origem familiar, assim, bem humilde, né? Onde as pessoas, assim, não tinham, né, nada de condições, assim. Então, que eu já me considerava já uma vencedora, só pelo fato, assim, de ter tido a oportunidade de estudar, de ter convivido com pessoas que me estimularam a estudar, de ter corrido atrás dos meus sonhos, de ter, hoje, ter, né, o salão, já foi muito além do que eu imaginava. Então começou daí, né? Então ela foi trazendo toda essa história, né? Porque entra nesse contexto o quanto a gente está disposto a batalhar pelos nossos sonhos, independente de onde a gente veio, né? Porque muitas pessoas pensam, quando entra nessa condição de eu vim de família humilde, eu não vou conseguir chegar lá. Gente, consegue, é importantíssimo a gente conhecer histórias iguais às da Ângela, pra gente pensar nisso. Poxa, eu vim de uma família humilde e eu posso ter sonhos, eu posso conquistar, eu posso estudar, eu posso desenvolver os meus negócios. Basta muitas características que aí a gente vai saber da Ângela justamente como foi essa preparação dela, como foi que ela iniciou o salão. Hoje ela tem um salão grande, mas acredito que o salão não nasceu grande, né, Ângela? Não. Então, assim, eu gosto sempre de dizer assim que a gente não é nada sozinho. A gente sempre precisa do outro, né? Desde do padeiro, do caixa do supermercado, né? Que tá lá para servir a gente, né? Então a gente não começa o dia da gente se a gente não tiver todas essas pessoas fazendo parte disso, né? E eu não fiz nada disso sozinha, né? Então eu tive estímulo nos primeiros empregos que eu tive estímulo da minha primeira chefe, que ela dizia: Ângela, estuda, pode passar, se tu tiver que fazer menos cadeiras, faz igual. Por quê? Porque a tua idade vai passar igual, o tempo vai passar igual, tu fazendo faculdade ou não. E eu lembro que desde a fase de escola, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar e trabalhar, foi bem difícil, assim, o ensino médio, né? Então eu fiquei em recuperação em várias cadeiras e em várias matérias, e ela disse: não desiste. E eu lembro que, assim, eu fui até o final, fui recuperando cada matéria que eu tava ruim, eu fui recuperando. E aquilo foi um grande ensino para mim, que eu pensei assim, eu nunca mais vou desistir de nada, porque se eu tivesse desistido, eu teria perdido todo o ano, mas como eu fui enfrentando e passando por cada matéria que eu tinha ficado, tinha ido mal, né, eu fui conseguindo conquistar isso. Eu pensei assim, toda vez que você começar um curso e você desistir, você perdeu, seja 3 meses da sua vida que você ficou cursando aquilo. Então, assim, quando eu entrava em alguma coisa, eu ia sempre até o final. Assim, depois que eu entrar, eu vou. Tipo assim. Então, eu fui seguindo isso, assim. Então, entrei para a faculdade, né? Entrei num curso que não era o curso que eu imaginava que eu gostaria, né? Porque na época eu trabalhava na área financeira, eu achei que eu ia gostar de ciências contábeis, odiei. Aí eu fui direcionada para essa área da saúde, né? Eu trabalhava o dia inteiro, então eu precisava
trabalhar, estudar. Na época, eu engravidei, tive filhos, então... Filhos não, um filho, né? E eu fiz todo o meu trabalho de conclusão com ele pequeno. Eu lembro que ele tinha 3 anos de idade, eu tinha que colocar ele dormindo em cima, né, de mim, assim, literalmente, e eu ficava digitando no computador e ele dormindo. Aí depois que ele dormia, eu colocava ele na cama e seguia. Então, assim, muitas pessoas às vezes desistem, né, da faculdade, porque tem toda essa... como é que eu vou te dizer? Tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, né, e acaba desistindo. E eu pensava sempre isso, assim, não vou desistir, vou até o final. E aí eu fui direcionada para a área estética em função de precisar fazer os estágios. Então, eu na área estética eu conseguiria ter o controle da minha agenda, eu ia conseguir fazer os estágios, né, que eram diurnos. Então, eu trabalhava durante o dia, eu estudava de noite, né, eu pagava a minha faculdade, então era bem difícil, mas assim, eu nunca pensei em desistir. Além disso, assim, a minha mãe, na época, falava assim, eu não quero morrer sem te ver formada. Então, assim, eu tinha um estímulo a mais, assim, que era dar esse orgulho para ela, assim. Então, ela tinha problemas cardíacos e ela sempre falava de uma forma, assim, como se ela não fosse, como se não fosse dar tempo dela me ver formada. Então, isso me dava mais uma motivação. Não, tu vai me ver formada, pode demorar, mas tu vai me ver formada. Então, isso tudo foi me guiando, né? Óbvio que quando a gente pensou em abrir o primeiro salão, nós unimos forças, né? Eu, a minha mana, que é cabeleireira, e outras amigas na época que tinham o mesmo objetivo, a Daniela Azevedo. E aí nós abrimos um salão pequeno, né? Desse salão pequeno a gente viu que precisava ir além, que estava pequeno para nós, que as clientes chegavam no salão, elas queriam ficar conversando com a gente e não tinha espaço. E aí a gente pensava, vamos abrir um salão que tem estacionamento. Daí a gente conseguiu ir para um salão que tinha estacionamento. Nós ficamos 3 anos num espaço que tinha estacionamento. Daí veio a pandemia. Aí a gente precisou sair desse espaço, né? Porque o dono do local, ele estava colocando a loja à venda e a gente ficou sabendo. Então a gente ficou com aquela insegurança de daqui a pouco ele vender a loja e nós ficar sem lugar para trabalhar. E aí a gente mudou de endereço, começou a construir, fazer obra num outro local, que é o local que tu conhece atualmente, que já estamos há 2 anos, né? E então, é isso, assim, né? Tem uma caminhada grande aí.